Boa noite, abençoada e abençoado do Senhor. Meus irmãos, tudo bem? Vamos fazer o nosso devocional da noite, né? A leitura da Bíblia antes da gente dormir. Nós estamos lendo o último capítulo do livro de Gênesis. Você vê como é? Nós começamos o livro de Gênesis comecinho, já estamos no final do livro de Gênesis, tá? Já é uma vitória muito grande. Capítulo 50, versículo 1. Estamos vendo como José levou o corpo de Jacó para sepultar em Canaã, na terra prometida. Fala assim a palavra de Deus. Gênesis 50, versículo 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Jacó tinha acabado de abençoar todos os filhos e faleceu. Fechou os olhos ali e expirou. José se lançou sobre ele e chorou sobre ele e beijou seu pai. José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamaram. E os egípcios o choraram 70 dias. 70 dias. Foi o velório de Jacó. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tem achado graça aos teus olhos, Faraó, rogo que falei aos ouvidos de Faraó. Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai, e depois eu voltarei para o Egito. E Faraó disse: Então sobe, e sepulta teu pai como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos do Faraó, os anciões da sua casa, todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram no Egito os meninos, e as ovelhas e as vacas. E subiram também com ele tantos carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo, cortejo do enterro de Jacó. Uma multidão de pessoas, irmãos. Carros, cavalos, levando o corpo de Jacó para a terra prometida. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está depois do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: É este um pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-lhe Abel Mizraim, que está depois do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efrom, o heteu. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Irmãos, isso mostra honra, honrar pai e mãe. Isso mostra como Jacó foi um grande homem de Deus, como José amava muito o seu pai. Não é? Depois de ter passado por uma vida tão difícil como José passou, ele se encontrava numa posição de ser governador do Egito, que ele pôde levar uma caravana muito grande com carros, né? Os carros daquela época, irmãos, que a Bíblia chama, é
biga, né? Que a pessoa subia em cima, como se fosse carroças, né? Aquelas carroças egípcias, tudo. Ele levou tudo, uma caravana, uma multidão de gente no enterro de Jacó. E ele levou o corpo de Jacó para a terra prometida, porque Jacó tomou posse da terra. E ele sabia que Deus iria dar a posse da terra, que é até hoje de Israel, para o povo dele. A fé, irmãos, ela é até depois da morte. Depois da morte de Jacó, ele continuou glorificando a Deus no corpo dele. Porque qualquer pessoa que via aquele enterro perguntaria assim: mas esse aí é o enterro de quem? Alguém diria: olha, esse enterro é o enterro de Jacó. Ele morreu lá no Egito. E alguém podia falar assim: poxa, se ele morreu no Egito, por que não enterraram ele lá? Que era muito mais fácil do que caminhar com toda uma multidão pelo deserto para enterrar ele aqui em Canaã. Porém, alguém de muita fé ia falar: porque essa é a terra que Deus deu ao povo dele. E Jacó pediu para ser enterrado na terra que ele tomou posse, na terra dele. Então é por isso que José, o filho dele, que é governador do Egito, trouxe o corpo do pai para enterrar na terra prometida. Irmãos, isso é fé. Isso eu e você, a gente tem que aprender cada dia mais a ter essa fé em Deus, a obedecer às coisas de Deus, a entender as coisas de Deus. Cada dia mais. Eu quero que você escreva aqui como os apóstolos falaram para Jesus. Escreva aqui: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a fé da minha família. Aumenta a fé dos meus filhos. Sabe? A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, irmãos. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia, a sua fé, ela vai aumentando cada dia mais. Você vai fortalecendo a sua fé cada vez mais, irmãos. Porque quanto mais a gente lê Bíblia, mais você vê tudo certinho que aconteceu, que vai acontecer, que está acontecendo hoje no mundo. Então você passa a crer cada vez mais no Senhor Jesus, em Deus. Então escreva aí: Senhor, aumenta a minha fé, Pai, a cada dia. Sabe? A fé desses homens e mulheres de Deus é algo extraordinário, irmãos. É algo para a gente aprender e falar: meu Deus, me dá um pouco da fé de Jacó, de Abraão, nosso pai na fé. Porque Jesus disse que com a nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquele problema, para aquele monte: passa daqui para lá, e ele passará. Jesus disse: com a fé tudo é possível ao que crê. Você entende, irmãos? É por isso que esses homens de Deus, eles venceram tudo, a Bíblia fala. Venceram exércitos muito maiores, venceram doenças, venceram situações financeiras difíceis. Eles venceram tudo na vida deles, pelo poder da fé em Deus. Escrever: eu sou um vencedor, uma vencedora, pelo poder da fé em Deus. Vamos orar. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal. Vamos ler a Bíblia juntos. Eu vou lendo, você vai acompanhando. Aqui tem a palavra inscrever-se no canal. É só clicar, é gratuito, não paga nada. Se você vai aprender Bíblia todos os dias, com comentário bíblico ainda.
de um homem de Deus verdadeiro, de um profeta de Deus levantado por Deus para essa geração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha e teu filho estamos orando nessa noite, Deus. Abençoa-nos, Deus. Senhor, é incrível ver a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos eles. Aprender com eles, Pai. Nós te pedimos hoje, aumenta-nos a nossa fé. Dá a fé de Jacó, meu Pai, de Abraão, de Isaac, para a tua filha e o teu filho que estão aqui. Que essa fé passe para os filhos deles, para os netos, para toda a família. Senhor, esses homens venceram tudo através da fé. E eles tiveram a sua aprovação. Foram obreiros, foram homens e mulheres de Deus aprovados por Deus. Abençoa, Deus. Tua filha e o teu filho oram comigo todos os dias aqui. Cada dia mais aumenta a fé deles. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, amanhã cedo no domingo, tá bom? Eu faço a oração da manhã junto com você aqui, o devocional da manhã, e lendo mais um pedacinho da Bíblia, tá? Então amanhã quero você aqui pra gente continuar lendo a Bíblia. Quem sabe amanhã no domingo já dá pra gente terminar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E é uma alegria tremenda, não é? Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito você. A grandeza de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.